Olá, meus irmãos. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém. Olha, irmãos, Deus tem uma palavra especial para nós hoje. Eu estava aqui meditando na palavra e orando antes de gravar este vídeo, e Deus me deu uma direção muito forte. Quero falar sobre algumas coisas que têm acontecido com você que, muitas vezes, trazem mágoa, desânimo e até roubam a sua fé. Tenho certeza de que, se você ficar comigo até o final, a sua vida será edificada e você será tocado pelo Senhor. Por isso, já deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e o seu nome, para que eu possa orar por você e pela sua casa. Saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida e Ele permitiu que você assistisse a este vídeo porque quer falar com você. Sei que muitos estão precisando de alimento espiritual para fortalecer a alma e renovar a esperança. É por isso que, aqui no meu canal, não perco tempo falando de religião, mas sim de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Esse Jesus que está vivo, que morreu, mas ressuscitou e que tem operado grandes coisas na vida daqueles que creem. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenho certeza de que Ele sonda o seu coração, te conhece e deseja que você abra a porta do seu coração para que Ele entre e faça morada. Amém. Se você é novo por aqui, quero te dar as boas-vindas e pedir que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Quando você se inscrever, aparecerá um sininho ao lado. É muito importante que você clique nele e selecione a opção Todas. Assim, você receberá os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde quer que esteja. Irmãos, essa corrente de fé e oração tem crescido a cada dia, e fico tão feliz por estar aqui com vocês, porque também sou edificado. Quantas vezes estou aqui orando, pedindo a Deus que me dê uma palavra para entregar a vocês, e já sou alimentado, saciado com a presença do Senhor. Fico muito feliz quando vocês compartilham esses momentos. É muito importante que, ao final do vídeo, você compartilhe a oração com o maior número de pessoas possível pelo WhatsApp. Assim, estaremos fazendo a obra do Senhor e ajudando mais pessoas a encontrarem a verdadeira paz e alegria que só Jesus pode dar. Amém. Vale lembrar que, aqui embaixo do vídeo, há um botão escrito Seja Membro. Graças a Deus, muitos de vocês já fazem parte da área de membros e juntos temos apoiado várias instituições de caridade, como crianças na África, órfãos nas Filipinas e socorrido muitas famílias. Fico muito feliz por vocês estarem junto comigo nessa missão. Se você ainda não é membro, clique no botão Seja Membro para saber mais. Ok? Então, vamos começar com a palavra de hoje. Quero ler com vocês uma passagem que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 45. Olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha que palavra, irmãos, que desafio, não é verdade? Todos nós passamos por momentos de altos e baixos, de alegria e de dor. É como se fosse uma montanha-russa e, infelizmente, isso também acontece com as nossas emoções. Geralmente, somos feridos por pessoas que mais amamos e em quem mais confiamos. Muitas vezes, as pessoas nos ofendem com palavras e às vezes nem percebem. Por que estou falando isso? Porque já passei por isso várias vezes. Já fui machucado na alma. Já passei por situações em que fui injustiçado. Dei o meu melhor e recebi em troca ingratidão e traição. Irmãos, a dor da traição é terrível. Já fui traído e sei como é. E muitas vezes, a traição não acontece apenas quando alguém nos engana com outra pessoa, mas também através da mentira. Quantas pessoas mentem para nós, falam mal de nós pelas costas, nos criticam e depois vêm com tapinhas nas costas, como se fossem Judas, o maior exemplo de hipocrisia que conhecemos. A pessoa hipócrita é aquela que se faz de boazinha, passa uma imagem de que está do nosso lado, mas, na verdade, está nos apunhalando pelas costas.
Quando passamos por isso, fica uma dor profunda no coração e depois uma cicatriz. Diante de tudo isso, vamos falar a verdade. É muito difícil perdoar. Na maioria das vezes, a nossa natureza humana prefere a vingança ao invés do perdão. Prefere o ódio e a raiva ao invés da compaixão. Não é verdade? Confesso para vocês que, antes de me converter, antes de entregar a minha vida para Jesus, o meu coração não era puro, não era transformado. Muitas vezes, achava que não precisava perdoar e tinha um sentimento de vingança. Mas, quando Jesus entrou no meu coração, aprendi o segredo da vitória. Deixar o Espírito Santo tomar conta e guiar a nossa vida, sem tentar revidar ou se defender, mas entregando tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos mostra que tudo o que Jesus nos ensinou, Ele praticou primeiro. Ele não nos mandou fazer algo que seria impossível. Jesus perdoou seus inimigos e nos deixou esse exemplo. Por isso, acredito que a melhor forma de perdoarmos alguém é olharmos para Jesus e entendermos o quanto Ele nos perdoou lá na cruz. Quando enxergamos os nossos pecados, entendemos que somos falhos, que erramos tantas vezes e que Jesus está sempre disposto a nos perdoar. Assim, temos mais força e condições de perdoar o outro também. Hoje, Deus tocou no meu coração para falar com vocês sobre um homem chamado Estevão. Se você não sabe quem ele é, Estevão foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos de Jesus para serem diáconos da igreja primitiva em Jerusalém. Ele cuidava das viúvas e dos mais necessitados, sempre distribuindo o que era arrecadado entre os cristãos. A Bíblia não diz se Estevão chegou a conviver com Jesus, como os discípulos, mas a verdade é que ele era um dos homens mais fiéis e tementes ao Senhor que havia naquele lugar. Além das suas responsabilidades na igreja, ele pregava a palavra de Deus e era muito usado pelo Espírito Santo para fazer milagres e sinais. Irmãos, ninguém tinha motivo para ter raiva de Estevão, mas a Bíblia conta que a luz dele incomodava as trevas. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e certa vez os religiosos da época armaram uma acusação contra ele, difamando e tentando denegrir a sua imagem. Por quê? Porque ele falava de Jesus. E eu não sei se você já percebeu, mas quando falamos de Deus para as pessoas, muitas vezes não há rejeição. Mas quando citamos o nome de Jesus, esse nome causa mal-estar em algumas pessoas. É por isso que Jesus disse que seríamos odiados por causa dele. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus, e as pessoas não aceitam isso. Elas não concordam, não acreditam. E justamente porque Jesus apontava o dedo na ferida. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que a boca de Jesus era como uma faca afiada. Ele veio para trazer uma palavra dura, uma palavra de arrependimento e de renúncia. Ele se levantou contra o sistema religioso da época, e por causa disso, muitos se levantaram contra ele, até que, como sabemos, o crucificaram. Mas, quando Jesus morreu na cruz, eles acharam que era o fim, que tinham acabado com aquele homem e com as suas ideias. Só que, na verdade, Deus recebeu o seu sacrifício, e a Bíblia conta que o Senhor o ressuscitou ao 3º dia. A partir daquele momento, o Espírito Santo veio habitar no coração dos homens, e eles tiveram uma transformação completa e maravilhosa. É como se o próprio Jesus continuasse operando aqui na terra, mas agora dentro do coração das pessoas. Este homem chamado Estevão não fazia milagres por si mesmo. Era o Espírito Santo operando através dele, assim como ele opera hoje em você que tem acompanhado essas orações. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai morar dentro de você e você será transformado dia após dia. É por isso que sempre peço para você não perder nenhuma das orações, seja de manhã ou à noite, porque é nesses momentos que o Espírito Santo usa a palavra para te tocar e mostrar áreas que precisam ser consertadas. Amém. Voltando a falar sobre Estevão, quando ele estava sendo acusado de tantas mentiras, teve a oportunidade de se defender. E ele falou ainda mais sobre quem era Jesus. Ele disse aos religiosos que, quando mandaram crucificar Jesus, na verdade, estavam rejeitando o próprio Deus. Naquele momento, acendeu uma ira no coração daqueles homens, e eles condenaram Estevão à morte por apedrejamento. No dia marcado, enquanto uma multidão cheia de ódio no coração e aqueles líderes religiosos apedrejavam aquele servo de Deus, ele caiu de joelhos e disse palavras impressionantes.
Quero ler com você o que está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 60. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha isso, irmãos. Aqui vemos a oração que Estevão fez enquanto era apedrejado, logo depois, morto. Ele poderia ter reagido com raiva, com rancor, mas, em vez disso, fez a seguinte oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. O interessante, irmãos, é que ele fez as duas orações que Jesus fez na cruz. Jesus orou pelos seus perseguidores e depois disse: Pai, recebe o meu espírito. Irmãos, fico imaginando os religiosos da época, achando que tinham matado Jesus, mas agora vendo diante deles o seguidor de Cristo, um cristão de verdade. E eu não sei se você sabia, mas a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, irmãos, temos essa grande responsabilidade de transmitir a mensagem de Jesus, a mensagem do perdão, e não da acusação, da vingança ou do ódio, mas uma mensagem de graça e de perdão. Devemos ser como Jesus, e a Bíblia diz que aquele que diz estar firme com Jesus deve andar assim como ele andou. Não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, para o homem é impossível. Acredito que, para fazermos a vontade do Senhor, é impossível por nós mesmos. Mas, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, quando criamos o hábito de orar, de ler a palavra, principalmente, de confiar no Espírito Santo, ele nos capacita. Aleluia! Talvez você esteja pensando: pastor, mas você não sabe que tal pessoa fez contra mim. Minha querida irmã, meu querido irmão, sei que não é fácil, mas Jesus nos manda perdoar. Ele disse que, se não perdoarmos os nossos inimigos, as pessoas que fazem algo contra nós, o Pai também não nos perdoará. Sabe por quê? Porque o perdão que Deus nos oferece é infinitamente maior do que o perdão que devemos oferecer aos outros. Então, o primeiro passo que você deve dar é reconhecer a necessidade de perdoar. O perdão não é uma escolha, é um mandamento. Talvez seja um colega de trabalho que falou mal de você, um amigo que quebrou a sua confiança, ou um membro da família que te magoou. Quem quer que seja, reconheça que você precisa perdoar essa pessoa. Talvez ela nem reconheça que está errada, mas o primeiro passo é reconhecer que o perdão deve partir de você. Você deve abrir o caminho para o perdão. Irmãos, esses dias ouvi um testemunho de uma senhora que me deixou maravilhado. Ela contou que o seu esposo sempre foi um homem muito duro, com dificuldade de demonstrar amor e carinho. Ele nunca havia pedido perdão para ninguém, e ela se machucava muito com as palavras e o comportamento dele. Um dia, ela estava orando e Deus falou para ela pedir perdão a ele. Naquele momento, ela resistiu. Não aceitou de maneira alguma. Afinal, quem tinha feito algo de errado era ele. Mas então ela me disse algo que me impactou e guardei para mim. Durante a oração, o Espírito Santo me disse que a pessoa mais humilde é que deve pedir perdão. Ela deve abrir o caminho para o perdão. Naquele momento, ela se sentiu tocada e decidiu fazer o que o Senhor havia mandado. Ela chegou perto do seu marido e começou a pedir perdão, reconhecendo que muitas vezes ela também havia falhado, que não havia sido a esposa perfeita. Para a surpresa dela, naquele momento, o seu esposo se quebrantou e começou a pedir perdão também. Ali, irmãos, houve cura e restauração, tudo porque a pessoa mais humilde começou o processo do perdão. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, se há algo que te entristece, algo que te machuca, e você está guardando ressentimento e mágoa, eu te convido a orar e pedir direção ao Espírito Santo. Não vou dizer para você ir até aquela pessoa que te machucou e pedir perdão. Essa foi a estratégia que eu ouvi daquela senhora, mas talvez não seja a sua. O seu dever é sempre perdoar, não guardar mágoa. Você deve lutar contra esse sentimento maligno da mágoa e do rancor, porque isso vai acabar prejudicando você. Tá bom? Então, o segundo passo que você deve tomar é escolher conscientemente perdoar. Lembre-se de que perdão é uma escolha, não um sentimento.
Você não precisa sentir vontade de perdoar, mas pode escolher perdoar. Pare de esperar sentir vontade de perdoar. Você deve escolher. É uma decisão sua de obedecer a palavra do Senhor. Tá bom? E, por último, você deve pedir ajuda a Deus, porque acredito que, em muitos casos, isso é impossível sem a intervenção do Espírito Santo. Assim como Estevão e Jesus, nós também podemos clamar ao Senhor nos nossos momentos mais difíceis, se pedir que Ele nos ajude a perdoar. Creio que Deus é a nossa fonte de força e conforto. Ele pode nos dar a graça e a força necessária para liberar o perdão. Amém. Aprendi por experiência própria que, quando decidimos perdoar alguém, não estamos apenas libertando aqueles que nos feriram da nossa ira, mas também nos libertando da amargura e do ressentimento. O perdão traz muitas bênçãos, não apenas para nós, mas também para outra pessoa. Espero que Deus derrame graça sobre você hoje. Vamos orar nesse sentido e também por outras áreas da sua vida. Talvez você pense, pastor, eu não tenho ninguém para perdoar. Mas você conhece alguém que precisa liberar o perdão, ou talvez você precise aprender essa lição hoje. Faça uma reflexão. Será que há alguém na minha vida que está magoado comigo, que não está gostando da minha atitude? Talvez devamos dar o primeiro passo e ir atrás dessa pessoa. A Bíblia diz que, se possível, devemos buscar a paz em todos os nossos relacionamentos. Amém. É interessante que, logo após a ressurreição, Jesus apareceu primeiro a alguns discípulos, e a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: assim como eu os amei, amem uns aos outros. E assim como eu os perdoei, perdoem também. Irmãos, acredito que precisamos do sopro do Espírito Santo, da capacitação do alto, porque isso não vem dos homens, mas de Deus. Perdoar é algo divino. Amém. Não dê atenção às pessoas ao seu redor que tentam te desanimar. Faça aquilo que é da vontade do Senhor, e Ele com certeza honrará a sua fé e a sua obediência. Aleluia! Agora, vamos orar. Quero interceder por você. E não se esqueça, ao final da oração, compartilhe este vídeo. Clique no botão compartilhar, que está aqui embaixo do vídeo, e selecione o WhatsApp. Creio que Deus vai colocar na sua frente as fotos das pessoas que você deve enviar, e Ele com certeza honrará a sua atitude. Tá bom? Então, feche os seus olhos agora e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e maravilhosa presença neste momento. Ó meu Deus, eu te agradeço porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pai, por isso eu te agradeço pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, por tudo de bom e também de ruim que acontece conosco. Eu sei, meu Pai, que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo aquilo que não sai como planejado. Em tudo, o Senhor tem colocado a tua boa mão. Pai, eu te agradeço pela nossa família, por este momento de oração que tem sido uma bênção na nossa vida, não apenas na vida dos meus irmãos, mas na minha também. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de podermos pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque aqui no Brasil temos a liberdade de falar de Jesus, de pregar para todas as pessoas. Pai, eu te peço que essa corrente de oração e de fé se estenda por todo o mundo, que alcance milhares e milhões de corações. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada, que sou pecador, mas eu sei que a Tua graça está sobre mim. E eu peço também, meu Pai, que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. Pai, esta palavra tocou muitos corações. Muitas pessoas estavam com sentimento de vingança, ódio e raiva, mas agora entenderam que precisam liberar o perdão, porque o rancor, o ódio e a vingança são armadilhas do inimigo para destruir a nossa vida. Ó meu Pai, nós te pedimos um coração igual ao de Jesus, igual ao de Estevão, que mesmo diante da crueldade dos seus perseguidores, escolheu o amor e o perdão. Pai, que a história desse servo de Deus nos sirva de exemplo, nos lembrando de que nós também podemos perdoar e amar. Senhor, nós fomos machucados por pessoas que mais amamos, demos o nosso melhor, e agora estamos aqui, Pai, tristes, cansados, machucados, sem força para nos levantar. Senhor,
Eu te peço agora, derrama uma graça especial sobre essa pessoa que não consegue seguir em frente, que não consegue tirar esse sentimento ruim do coração. Jesus, ajuda essa pessoa, meu Pai, a liberar o perdão, a não devolver na mesma moeda. Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão cansadas e machucadas, feridas na alma. Senhor, que fique apenas a cicatriz para que a gente se lembre daquilo que o Senhor fez, da cura que o Senhor trouxe, mas que a gente não sinta mais dor. Ó meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque eu creio que teu perdão e a tua graça estão repousando sobre nós. Eu creio que teu amor está inundando os nossos corações, porque nós perdoamos, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, eu oro também por esta mulher que está agora acamada, triste porque não consegue se levantar, não consegue sair desse ciclo de destruição. Muitas vezes, os vícios têm aprisionado essas pessoas. Este homem, meu Pai, que geralmente se refugia no pecado para ter um pouco de alívio. Senhor, que o nosso coração esteja voltado totalmente para Ti, que a gente encontre a verdadeira paz e alegria que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quebro agora toda corrente, tudo que foi levantado contra essa pessoa. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, tudo que foi levantado nos terreiros, Pai, para destruir essa vida, eu quebro agora no poder do nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito maligno que tem aprisionado a mente, o coração e o corpo dessa pessoa. Eu expulso em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, eu sei que essa pessoa tem sido atormentada nos sonhos, na mente, no trabalho, na faculdade, em casa. Jesus, protege essa pessoa agora com os teus anjos. Acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa. Liberta-a, meu Pai, de todo o mal que foi causado, de todo o mal que tem perturbado essa pessoa. Em nome de Jesus, essa pessoa está liberta de uma vez por todas, e eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez hoje e ainda fará em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E hoje eu quero convidar vocês para participarem desta oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. Antes de orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que se lembrasse de alguém com quem você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Nós não podemos guardá-la somente conosco. Eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, vai encontrar profundidade neste salmo. Talvez você esteja se perguntando, mas, pastor, por que o Salmo 91? O que há de especial nele? Eu vou te mostrar que este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e há uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar deste salmo ou já o leu em algum momento da vida. Além disso, é muito comum vermos, dentro das casas e até mesmo nas empresas, Bíblias abertas nas páginas deste salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a ficar amarelada, porque a pessoa não lê a Bíblia, mas mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que podemos imaginar. Nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém. Então, pretendo ler com você todo o Salmo, mas vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e depois vamos orar sobre eles. Depois, continuaremos orando sobre os outros versículos, e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. Para começarmos esta oração, quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, versículo 1 e versículo 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de luta, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas, independentemente do que levou o salmista a escrever este salmo, temos que entender que seu ponto central é nos ensinar que devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados, e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, quero orar com você. Se puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença neste dia para clamarmos ao Senhor pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Ó meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós, tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis, que não vamos dar conta. Ó meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Ó Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso, te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, Senhor. Senão, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Ó meu Pai, nos lembra cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso, nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas, e o corpo delas já está demonstrando cansaço, a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Ó meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque cremos que o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que remove montanhas quando colocamos a nossa fé nele e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque vamos continuar neste Salmo 91. Ele é um salmo preciosíssimo, espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na área emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora, quero ler para você os versículos 13 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse, citados no Salmo 91, são criados para capturar pássaros ou animais. O salmista conhecia muito bem disso, por isso fez essa comparação. Todos os dias, o diabo coloca armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas, se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos manterá protegidos e nos salvará do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém. Então,
Vamos orar novamente. Feche os seus olhos, e eu tenho certeza de que o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco, que é Jesus, e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ó meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em um primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ó meu irmão, que bênção está sendo este momento. É o momento em que paramos tudo o que estamos fazendo e voltamos o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que, se buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se nos aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se dermos um passo em direção a Deus, Ele também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar neste salmo. Ele é um salmo tremendo, maravilhoso. E, nos versículos 5 e 6, lemos a continuação deste salmo. Está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia! Algumas pessoas afirmam que este salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outras dizem que não. Mas, independentemente de ele ter sido ou não autor do Salmo 91, esta passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro. Durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas, mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que, se permanecesse firme no Senhor, não teria o que temer. E nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! Quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Ó meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que, por muitas vezes, nós chegamos a pensar que não iríamos resistir, que mais cedo ou mais tarde seríamos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e entramos em outro muito maior. Ó meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando na presença do Senhor, clamando por socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso, eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. Por isso, nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas. Entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença, e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença. Em nome de Jesus, mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso,
Meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão, faz a obra. Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia! É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo, mas, se nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo 91. Os versículos 7 e 8 deste salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou este versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes esperamos que, através dessas palavras, os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Nem todos aqueles que pronunciam este versículo vão permanecer em pé. As pessoas usam este versículo como se ele tivesse um poder especial, mas se esquecem de que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E, se não for assim, eles serão mais um que vai cair nas armadilhas do inimigo e ser atingido. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos a cair, como muitas pessoas já caíram. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas, diante das crises, porque têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste dia para clamarmos pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nesta batalha. Então, derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração, todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que estamos passando. Se confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém. Então, vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e ao seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos 9 e 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que, se permanecermos com Ele, permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas, como tenho dito nesta mensagem toda, se confiarmos no Senhor de todo o coração e fizermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém. Pelo contrário, as lutas e as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então,
Vamos orar mais uma vez. Já passamos a metade do salmo, e eu tenho certeza de que, se você está aqui comigo, está sendo edificado, está alimentando o seu espírito, está se conectando com Deus, e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, mesmo diante de tantas lutas. O Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E neste dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Ó meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que, se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que, se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Ó meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então, nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos, capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora, quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir, e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém. Então, vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e para todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio que o Espírito Santo que está aqui conosco é o mesmo que está em qualquer lugar. Aleluia! Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro. Ó Deus, ó meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixem tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que, sozinhos, não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Teu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando desta oração. Ó meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas, a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano, mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que, sem Deus, é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios. E nós vamos sair vitoriosos. Amém.
Glória a Deus! E agora, estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou neste vídeo. Deus quis falar com você, quis acalmar o seu coração. E, se você quiser ouvir este salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as suas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, que é inspirada pelo Espírito Santo, vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém. Vamos ler agora os versículos 14, 15 e o último versículo, o 16. Amém. Está escrito assim: Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Ó meus irmãos, como eu amo esses versículos! Jesus disse que ninguém e nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele, por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande. O Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. Amém. Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus, que nos ama e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que assumiram o propósito de participar desta oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos, que o Senhor já está agindo em nosso favor. Ó meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade, e nos livre dos laços do inimigo contra as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que nós não merecemos, que nós erramos diariamente, que nós pecamos muitas vezes, somos teimosos. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a tua proteção, com a tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o teu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo neste momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Ó, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91, e eu espero, do fundo do meu coração, que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém. Eu espero que você tenha gostado desta mensagem. Deixe aqui abaixo, nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E, se você tiver alguma sugestão de tema de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço e Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, angustiado, que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje vou fazer uma oração poderosa por você. Quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual,
e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém. E para isso, vamos meditar no Salmo 121, um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, que expressa toda a sua confiança e segurança em Deus. Tenho certeza de que essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque vamos ler todo o Salmo 121 e depois explicar cada versículo passo a passo, buscando ao Senhor em oração. Tá bom? Então, vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Ele começa assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui, nos versículos 1 e 2, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu este salmo logo depois que soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi que ainda estava vivo. E, nesta oração, Davi se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso, o Salmo 121 pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando nos sentimos sozinhos na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas creio que este salmo vai falar com muitos de vocês. E, se prestarmos atenção na primeira parte desta passagem, vamos notar que Davi estava aflito porque havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que, naquela época, apesar de o Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E, por isso, Davi levantou seus olhos para aqueles montes e se perguntou: qual entidade poderia vir para me socorrer? E, imediatamente, Davi confirmou: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não fez essa declaração apenas da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E, da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém. E outra coisa importante que aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então, ele estava muito aflito por estar sozinho, mas, ao mesmo tempo, confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém. Então, agora, quero fazer uma oração por você que se sente sozinho, e depois vamos continuar com esta passagem linda do Salmo 121. Mas, antes, quero orar por você, você que está mal, que ultimamente se sente tão vazio. Talvez você more sozinho. Eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes, se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás.
Teve uma época em que morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim. Momentos em que eu não tinha ninguém por perto, não tinha um amigo, não tinha o meu pastor. Foi um período em que fiz um seminário de teologia, mas foi também um período maravilhoso em que experimentei a bondade de Deus, a sua fidelidade. E hoje, quando olho para trás, percebo quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência. Eu não tinha uma namorada, não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje, tenho o meu ministério, tenho o meu casamento e vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então, quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar sobre o Salmo 121. Ó meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar. Muitas vezes, com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Ó meu Pai, nos ajuda a confiar em Ti, nas Tuas promessas. E eu tenho certeza, Pai, que, se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos desta muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo vazio, toda a tristeza da alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar. Agora, vamos ler os versículos 3 e 4. Olha o que Davi disse. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que, mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E, do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nunca estaremos sozinhos, de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém. A Bíblia nunca disse, em momento algum, que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo, irmãos. Quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus não vai te deixar na mão, não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta que, certa vez, os discípulos estavam no barco com Jesus e, de repente, veio uma tempestade tão forte que eles se desesperaram. Eles foram correndo chamar Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus, naquele momento, se levantou e acalmou aquela tempestade. No final, ele disse: Homem de pequena fé, por que vocês têm medo? Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já lhes havia dado. E nós, muitas vezes, estamos passando por lutas, estamos sofrendo, e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada.
Na verdade, Ele está olhando por nós, está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que vamos aguentar o tranco, que vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E, quando buscamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo este salmo. Eu tenho certeza de que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos tira daquele estado de pessimismo, de desespero, e nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia! Então, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a tua presença, e o Senhor me fortaleceu, renovou as minhas esperanças. Por isso, eu te peço agora, Senhor, renova a fé deste irmão e desta irmã. Não deixe que eles sejam afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham a confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a tua mão de poder sobre estas vidas. Senhor, coloca a tua mão, Jesus, e acalma esta tempestade agora. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois de terminarmos esta oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas com quem você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza de que o Senhor vai te usar também. Amém. E agora, vamos ler os versículos 5 e 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém. Você realmente acredita que o Senhor é o seu protetor, a sua sombra que protege à direita? Então, meu irmão, saiba que, nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo vai tentar sim. Ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque, nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, mais sensível. Muitas vezes, o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes, a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira, porque, assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão, porque Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Muitas vezes, a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito. Mas a Bíblia diz, no Salmo 103, que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então, creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça. Irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade. Tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados, se você anda com Jesus e crê nele como seu Salvador, a proteção de Deus está sobre você. Amém. Então, Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação, e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas, se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo.
Ele é a nossa sombra à nossa direita, e ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo, e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. E vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos. E agora, eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de ti a vida deste irmão e desta irmã que tem se sentido fraco, debilitado, sem forças para orar sequer. Pai, ó Deus, esteja ao lado dela o tempo todo. Pai, protege esta pessoa. Esconde-a do inimigo. Senhor, que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus. Pai, nos proteja. Pai, esteja conosco o tempo todo, e que, quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar. Pai, que o Senhor possa nos guardar das provações, que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus. Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da tua proteção, do teu cuidado. Nós carecemos das tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil. Pai, como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que, em diversos momentos aqui no Salmo 121, nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo, e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que buscam proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual, ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém. Eu citei aqui várias coisas em que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que, se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo o mal. Então, meus irmãos, saiba disso, ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda sua vida é Deus. O diabo não pode tomá-la, as pessoas não podem tomá-la. É Deus quem te protege, e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querendo se defender também. Deixe que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém. Como lemos neste versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem. Mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu quero te agradecer e te pedir, Pai, proteção. Deus, protege a nossa casa agora. Protege, Senhor, de todas as pessoas mal intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos. Senhor, que o sangue de Jesus nos proteja de todo o mal e de toda acusação do diabo. Senhor,
Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando. E mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Então, aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro, ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu quero ler para você, e depois vamos fazer uma oração agradecendo. E, desde já, eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim: Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo, e nada pode nos separar do seu amor, que foi revelado lá na cruz, com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que, principalmente, nos protege de todas as ameaças desta vida. Amém. Então, agora, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Ó meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar? Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos os nossos olhos para o monte e clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida. Que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios, e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo, e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que, nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e ver que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independentemente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós te amamos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através desta mensagem e faça crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus, crescer em sabedoria.
Amém. Hoje, quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho, ou que está passando por situações difíceis até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então, vamos orar pela justiça de Deus, que nunca falha. Você pode ter certeza disso. E, para isso, quero ler com você o Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Vamos ver que, no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Então, este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então, fique comigo até o final, que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ao final, vou orar pela sua vida. Amém. Vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube, aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé. Amém. Então, primeiramente, vou ler o Salmo inteiro, o Salmo 70, e depois vou explicar cada versículo. E, ao final, vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então, deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração. Tá bom? Vou ler o Salmo 70. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se entre todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso. Ele nos conforta nos momentos difíceis. Então, quero ler para você aqui o primeiro versículo, em que Davi disse ao Senhor: Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui, nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida, e a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós, quantas vezes, nós passamos pela mesma coisa. Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo, e que, se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados. Mas repare, meus irmãos, que, ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo. E, no fundo do seu coração, ele sabe que o Senhor fará tudo que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, onde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza de que Ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide. Mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria, continue acreditando. Continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas ao seu redor não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você, e Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos, e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém. E, se você reparar aqui, vai ver que, ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz que nunca erra nos seus julgamentos. Então,
Quero ler com você os versículos 2 e 3 do Salmo 70. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos. Neste salmo, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses, e o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus, queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso, ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama, principalmente porque Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém. E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Leia junto comigo, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém. Glória a Deus! Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então, eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo. Significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso, é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo Pai. E, como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém. E, por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E assim acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas. Mas, à medida em que a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então, quero ler com você o versículo 5, que mostra que, mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém. Olha o que ele disse. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui, nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e se enxerga como pobre e necessitado. E, mais uma vez, ele pede a intervenção do seu Deus, mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador, e por isso ele não será abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que, apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios têm dominado muitas coisas que acontecem neste mundo. E, se não fosse pelo amor do Pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todos os dias, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que,
Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e reconheça que, sem Deus, nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém. Eu tenho certeza de que, se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e, no tempo certo, Ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus! E agora, quero fazer uma oração específica por você. Quero orar pela sua causa. Quero pedir que o Senhor derrame do seu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, quero que você feche os teus olhos e una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença poderosa, a Tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Ó meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a Tua mão poderosa para nós. Ó meu Pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender. Meu Pai, e nós não temos força e nem condições de sair desta situação sozinhos. Então, clamamos a Ti, Senhor, se apresse em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com Teu tempo e a Tua vontade, mas nós estamos desesperados neste momento e precisamos ver que a Tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé que tantas vezes toma conta do nosso coração. Ó meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores, e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor, e que, por isso, não precisamos temer mal algum. Ó meu Pai, te pedimos também que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós, assim se convertam dos seus maus caminhos, e assim reconheçam que o Senhor é por nós e que o Senhor é o único Deus. Nos ajuda, meu Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste, e que nós também, muitas vezes, ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nesta terra, mas que a gente seja feliz com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda a dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos pobres e necessitados, e por isso clamamos pela Tua misericórdia. Meu Pai, cuida de nós neste dia, nos enche de esperança para que a gente consiga seguir em frente mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloca a Tua mão. Senhor, coloca a Tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, Pai, que tem um coração, Pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege e é o Senhor quem abre portas. Então, faça o sobrenatural, meu Pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé, em nome de Jesus, meu Pai. Que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a Tua palavra, meu Pai, e nós tomamos posse das Tuas promessas hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida, o ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então, eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus.
porque é disso que o mundo precisa. Amém. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.